Oi pessoal, tudo bem? A gente vai dar agora continuidade ao curso de Geometria Analítica, né? A gente tem falado sobre algumas operações simples ainda, que é a soma, a subtração e o produto de escalar. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre como decompor os vetores no R3, que é o espaço, né? E a gente vai falar um pouco agora sobre essas operações para o R3. É muito parecido com o que a gente discutiu para o R2, entretanto aqui a gente vai discutir um conceito bem relevante, que é o conceito de paralelismo entre dois vetores. A gente já sabe, né, que dois vetores são paralelos quando eles têm a mesma direção. Só que a gente pode fazer um teste matemático para isso, que evita você ter que ficar calculando a direção desse vetor. Então vamos falar um pouquinho sobre as operações e lá na frente falar sobre as condições de paralelismo, tá? Então, não apareceu aqui, vamos ver se aparece de primeira, que aí eu não preciso ficar nem reiniciar. Aí, foi. Então, tá aqui, ó. Primeiro, quando dois vetores são iguais, né? Os dois vetores, eu coloquei aqui coordenadas R3, então um dos vetores é o vetor U, de coordenadas x1, y1, z1, e o outro é o vetor V, de coordenadas x2, y2, z2. Eles vão ser iguais quando eles tiverem as mesmas coordenadas, tá? Isso é simples de verificar. Mas às vezes a gente esquece disso, né? Então veja que isso vai ser verdade quando a primeira coordenada for igual à primeira, a segunda coordenada for igual à segunda e a terceira coordenada for igual à terceira. A gente já pode até imaginando como generalizar isso quando os vetores têm 4, 5 ou 10 dimensões. Claro que isso não cabe aqui, né? Quando a gente tem 4, 5, 6 dimensões, a gente costuma deixar esses resultados lá para a disciplina de álgebra linear, onde a gente generaliza ainda mais isso aqui, tá? Mas aqui, em geometria analítica, o espaço vetorial, vamos dizer assim, ele ainda é visível, tá? Então você consegue ver os vetores, consegue desenhá-los e assim por diante, né? Depois com 4, 5 dimensões isso não acontece. Mas você já deve imaginar como é a generalização, né? A primeira coordenada igual a primeira, a segunda igual a segunda e assim por diante, né? Agora, se você tiver que somar esses dois vetores, isso também é simples de fazer. Eu não vou refazer esse desenho aqui, mas se você quiser, eu vou fazer um desenho de outra coisa ali embaixo, você pode dar uma olhadinha lá quando a gente fez igualdade de operações, no R2, porque daí a gente discutia como que essa soma era de fato o resultado dessas coordenadas que eu vou escrever aqui, ó. Então, para você somar dois vetores, eu somo coordenadas a coordenadas. O que você precisa perceber é que a soma de vetores ele é um vetor. Nada demais aqui, até porque você não viu algo diferente disso, né? Então, tá aqui tudo bem, né? A soma de vetores é um vetor e você o obtém somando coordenadas a coordenadas, x1 com x2, y1 com y2, z1 com z2, né? Se você for multiplicar o vetor por um número, que aqui na geometria analítica a gente chama de escalar, o resultado é coordenada a coordenada. Ainda assim é um vetor, né? Aqui é para ser 1, né? Aqui 1. Ainda é um vetor, né? Vamos dar uma olhada num desenho aqui, como que isso aqui funciona. Imagine que eu tenha que representar para você o vetor 2i mais 4j mais 3k. Eu já coloquei aí o eixo x é como se ele estivesse saindo aqui da tela, né? O eixo y e o yz e o eixo z, eles estão formando o plano da tela que você está vendo, né? Agora eu desenhei ali os versores para você, né? Em verde tem o versor I, que é o versor que aponta na direção do eixo X. E tem tamanho unitário, né? Depois o versor J, que aponta na direção Y, também tem tamanho unitário. E depois o versor K, que aponta na direção Z, que também tem vetor unitário. Você tem que imaginar essa figura como se fosse, por exemplo, a quina de uma parede, né? Então você tem o plano do teto, do chão, o plano da parede e da outra parede se encontrando, né? O eixo Z seria o encontro das duas paredes. O eixo X e o eixo Y, por exemplo, poderiam ser os encontros de cada uma das paredes com o chão, né? Então, tenta imaginar sempre assim, eu sempre imagino assim, né, para visualizar os vetores. A origem seria o ponto de encontro onde as paredes se encontram com o chão, né? É isso. Então, bem, o que seria o versor 2i, né? Então 2i é como se fosse um produto, né? O produto de um número 2 pelo versor i, né? E o versor i, ele é 1, 0, 0. Então isso aqui ele ficaria 2, 0, 0. Então note que o 2i é um vetor que tem a mesma direção de i, mas um tamanho 2 vezes maior. Então aqui seria o 2i, ó. O 4j é 4 vezes o versor j, que é 0, 1, 0. Então ele seria o versor 0, o vetor agora 0, 4, 0, né? E ele estaria apontando na direção de j. Então ele esticaria mais ou menos até aqui, né? Seria o 4j. E o 3k seria 3 vezes o versor 0, 0, 1. Não repara o barulho do peru, tá? Porque
Ele fica cantando sem parar. Não sei se tá vendo, tem uma reforma aqui, né? Eu tô quase me mudando. E aí eu tô aos poucos levando. Daqui a pouco esse estúdio vai ficar bonito, tá? Mas eu sei que você tá aqui por causa do conteúdo, não por causa da beleza do meu cenário. E nem por causa do som, né? Porque esperou ficar gritando. Mas tudo bem. Bem, aqui tá o vetor 3K, que aponta na direção do versor K, ó. Ele estaria apontando nessa direção que tá aqui, ó. Ótimo. Aqui eu consigo determinar qual seria o vetor 2i mais 4j mais 3k, né? Para isso vou tentar reproduzir esse desenho, ó. Eu vou dar uma esticada nisso aqui, ó. Porque esse vetor em paralelo ao 4j é o próprio 4j, ó. Lembre-se que um vetor é o 4j em vermelho é um dos representantes do vetor. Só que eu posso escolher esse representante ou esse outro representante no plano, né? Esse vetor que está aqui, ó, seria o vetor 2i, ó. Um dos representantes do vetor 2i, né? Aqui você já começa a perceber porque a gente tem que usar os representantes, eu imagino, né? Caso você não tenha chegado, né? E aqui eu colocaria o vetor 3k, ó, um deles, né? O que mais eu poderia colocar? Eu poderia colocar saindo para lá, ó. Vou colocar em outra cor para ficar visível, ó. Saindo para cá, eu poderia também colocar um vetor 4j. Ele está crescendo na direção z, então ele está subindo a parede, né? E o outro ele está indo no plano xy, então ele estaria correndo pelo chão, né? Existe um outro vetor aqui, que eu poderia marcar o vetor 2i de novo. Aqui eu também poderia marcar 2i, e aí a gente vai formando um paralelogramo que está aqui, né? Aqui eu poderia marcar um vetor, que seria o vetor 3k. Aqui também tem o 3k e eu poderia terminar de preencher aqui colocando também o 4j. Agora ele está mais para dentro do espaço, assim, né? Ele não está apoiado em nenhuma das paredes, né? Digamos assim. Então tá aí, ó. Se eu fosse fazer a soma, tenta começar em um e ir acompanhando, colocando o final de um no começo do outro. Então 2i acaba aqui, 4j acabaria aqui, mais 3k acabaria aqui, ó. Ou, se você quiser fazer em outra ordem, também pode, porque isso aqui é aquilo que a gente chama associativo, né? Ou comutativo. Então, você pode trocar a ordem das operações que não muda nada, ó. Eu vou fazer 4j para aqui, mais esse pedaço que eu não marquei aqui, que esse aqui é o 3k, para lá, mais 2i para no mesmo lugar, ó. Então, qualquer ordem que você escolha vai para no mesmo lugar. Então, o vetor 2i mais 4j mais 3k é um vetor que um dos representantes começa na origem e o outro termina lá, ó. Então, esse seria o vetor esse, tá? Então, beleza. A gente consegue representar os vetores sem problema nenhum. E você já viu como funciona a soma, a subtração e a soma e o produto por escalar, né? Se quiser escrever a coordenada 2i mais 3k, vou trocar de ordem aqui, mais 4j, você soma coordenadas a coordenadas. Então, vai ficar 2, 4 e 3. E, de fato, esse ponto é o ponto de coordenadas 2, 4 e 3, tá? Então, isso aqui funciona normalmente, tá? Não tem nenhum problema. Agora, a grande coisa dessa aula, vamos dizer assim, é que a gente pode usar isso tudo para determinar uma condição de paralelismo de dois vetores. A gente usa muito isso ao longo do curso de geometria analítica. Você tem que ter essa noção na tua cabeça, assim, porque senão essa coisa não funciona, né? Quando será que dois vetores são paralelos? Eu coloquei aqui dois vetores quaisquer. Chamei um vetor U, por que é quaisquer? Porque eu coloco qualquer coordenada, ó. E um vetor V, que está aqui, né? Então, o vetor U tem coordenadas x1, y1, z1, e o vetor V tem coordenadas x2, y2, z2. Eu não estou dizendo quais são as coordenadas, mas quando eu digo isso, quando eu escrevo dessa forma, eu estou afirmando para vocês que existem coordenadas. E também estou dizendo que esses vetores são em 3 dimensões, tá? Quando que dois vetores são paralelos, afinal de contas, né? Bem, eu já comentei, né, que a gente já tem uma definição de paralelismo de dois vetores, né? Para que os dois vetores sejam paralelos, vamos supor aqui um vetor U e um vetor V, eles não precisam ter o mesmo tamanho e nem precisam ter o mesmo sentido, mas eles precisam ter a mesma direção. Então, por exemplo, se um deles aponta para o norte, norte-sul, né? Tem direção norte-sul, o outro também tem que ter direção norte-sul, né? Então, o que a gente diz é que as retas suportes dos vetores, elas têm que ser paralelas. Então, para que tenham a mesma dimensão, para que tenham a mesma, para que sejam paralelas, né? As retas suportes, elas têm que ser paralelas, ou seja, elas têm que ter a mesma direção. São vários conceitos que a gente vai falando. Só que até aqui, nenhum desses conceitos nos mostram um teste quando eu digo uma forma de fazer conta e que te mostre o paralelismo dos vetores, tá? Isso ainda não acontece. Só um detalhe antes de eu falar sobre o teste, o símbolo de paralelismo é esse aqui, ó. Às vezes a gente usa essa notação, ó.
U é paralelo a V e a gente escreve dessa forma. A condição para que isso é que os dois vetores têm que ser paralelos. Só que note, um vetor, vamos supor, U e V são paralelos, igual esse desenho, eu poderia escolher outro representante de V. Eu não precisaria escolher esse daqui, eu poderia escolher um representante de V que ele está na reta, na mesma reta suporte de U. Eu poderia colocar o vetor V aqui sem problema nenhum. Deixa eu só pintar de amarelo para você entender que ele foi para lá, ó. Se eu colocar esse vetor ali ou colocar esse vetor aqui, esses vetores são os mesmos. Porque o importante é você pegar um mesmo vetor que tenha o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se eles apontam na mesma direção, tem o mesmo tamanho e mesmo sentido, fechou, ele é o mesmo vetor. Então, eu escolho um vetor que ele está na mesma reta. E o que você tem que perceber é que a relação que existe entre esse vetor e esse é o fato de que quando eu multiplico qualquer um deles, vamos supor U, por um número real, eu chego em V. Olha só essa relação, porque, veja, eu comentei para vocês que quando eu multiplico lambda por U, eu crio um vetor que, a depender do U, se comporta de uma certa forma, né? A depender do lambda, né? Quando o lambda é 0, eu comentei com vocês que a gente encontra um vetor nulo. Quando o lambda é 1, eu encontro um vetor que tem o mesmo sentido de U. Quando o lambda é negativo, um vetor apontando para o sentido oposto. Existe um lambda, não sei qual que quando U e V são paralelos, faz com que o V mude de direção e fique na direção de U, e mude de tamanho e ganhe o tamanho de U. Você precisa se convencer disso. Ó. Então, suponha que o U tenha esse caso aqui. Será que o U tem como virar esse daqui, com uma multiplicação? Tem, porque eu vou fazer menos U aponta na outra direção, e vamos supor, vou fazer menos 2U. Menos 2U me daria um vetor que tem o mesmo tamanho daquele vetor que eu tenho antes. Então veja que vai sempre existir um número que, multiplicando esse vetor pelo produto de escalar por vetor, me gera esse termo que está ali, né? Agora você poderia pensar, será que é verdade? É sim, mas pensa ao contrário. Pensa se os dois vetores não fossem paralelos. Então, imagine que eu tenho um vetor apontando para cá e um vetor apontando para cá. Então, um está aqui U, o outro está aqui V. Independente do escalar, que eu multiplique U, 2U, menos 2U, meio de U, 1/3 de U, qualquer coisa do tipo, não tem como, só com multiplicação de escalar por vetor, que eu chegue no V. Porque o produto por escalar, ele não muda a direção do vetor. Ele só muda o sentido e o tamanho. E se eu tenho um número que faz com que eu resulte no outro vetor, isso indica para mim que os vetores eles são perpendiculares, paralelos, né? Então, o teste de paralelismo é esse daqui, ó. Tem que existir um número, esse lambda é um número, que faz com que o U vire o vetor V. Né? Pegou? Vamos fazer um exemplo para ver se isso aqui funciona, tá? Imagine que eu tenha dois vetores, o vetor U e o vetor V. O vetor U ele tem coordenadas n mais 1, 3 e 2, e o vetor V tem coordenadas 2, 1 e 2n. E a pergunta é para quais valores de m e n, que são números, está escrito ali, né? O U é paralelo a V. Bem, o que tem que acontecer para ser paralelo? Então, quando tem que existir um número, não sei qual é, que multiplicado por U dá V. Então, você vai escrever sempre esse teste, tá? Eu tenho o hábito de escrever sempre, que vou resolver, ó. Para que U seja paralelo a V, deve existir um lambda. Tem gente que escreve até mais que isso, ó. Um número que multiplicado por U me faz chegar no V. Ou um número que multiplicado por V me faz chegar no U. Dá na mesma, tá? Só a conta que vai ser diferente, só vai mudar o número. Agora, vamos resolver essa equação, ó. Então, eu vou escrever assim, ó. O V é 2, 1 e 2n. Lambda entra aqui. E o U fica m mais 1, 3 e 2. Beleza. Agora eu cheguei numa igualdade de vetores, né? Veja que aqui fica 2U, 2N, né? E nesse outro eu vou escrever uma equação que fica um pouquinho mais chata, ó. Lambda, que multiplica M mais 1. Opa. 3 lambda e 2 lambda. Porque a multiplicação por escalar faz coordenada a coordenada, né? Opa, tá acabando a bateria. Da caneta também. Vamos. Bem, aqui a gente tem igualdade, ó. 2, 1, 2N. É igual, aqui eu posso até dar uma ampliada, mas, bem, eu não vou descrever isso aqui, eu vou escrever a equação. Nessa igualdade que a gente acabou de chegar, ó, veja que para dois vetores serem iguais, o que tem que acontecer é que coordenada a coordenada, esses vetores eles têm que ser iguais. Ó.
Então, você sempre numa igualdade de vetores vai acabar caindo num sistema de equações, ó. O 2 tem que ser igual a lambda, que multiplica m mais 1. O 1 precisa ser igual a 3 lambda. E o 2n precisa ser igual a 2 lambda. Aqui você tem um sistema de equação com 3 equações e 3 variáveis. Costuma ter solução. Quando eu resolvo a segunda, eu já encontro um multiplicador. O multiplicador de lambda é 1/3. Então vai existir um lambda, que é 1/3. 1/3 reduz o vetor por 1/3, em 3 partes, e mantém o sentido, que vai fazer com que esses vetores sejam paralelos, desde que respeite as outras equações. Então vamos substituir nas outras, ó. Nessa primeira aqui, ó, quando eu substituo, eu encontro assim, ó. 2 é igual a lambda, que multiplica m mais 1, né? Então vai ficar 2 é igual a lambda, que é 1/3, que multiplica m mais 1. Então fica 6 é igual a m mais 1. E, portanto, m é 5. E dessa outra equação, vou chamar de 3, que a 2 já resolvi, né? Ela fica 2n é igual a 2 lambda, né? Então, o n é igual a lambda. Ou seja, lambda é igual a 1/3, né? Que a gente já viu qual que é o valor de lambda. Então, existe mn que façam que os vetores sejam paralelos. Vamos escrever esses vetores enquanto a caneta deixa? Aqui, ó. O U ficou m mais 1, 3, 2. M mais 1 é 6, 3, 2. O V, ele é 2, 1, 2n. Então, ficou 2, 1, 2n, fica 2/3. De fato, eles são paralelos. Se eu for desenhar um vetor, vou desenhar de duas formas. Ó. Se eu desenhar o vetor V, o vetor U, ele é o triplo de V. Esse seria U. E são paralelos, de fato. Se eu desenhar no sistema de coordenadas, eu vou encontrar isso aqui, ó. Vamos encontrar o vetor V, ó. Ele tem coordenadas 2, 1 e 2/3. E o vetor U tem coordenadas 6, vai dar aqui no final, 3 e 2. Tá aqui. Vamos começar com o vetor grandão, ó. Ele estaria aqui. Aí eu puxo ele pra cá. Puxo pra cá. Puxo pra lá. Puxo pra cima tudo isso aqui. Puxo pra cá isso aqui. Esse aqui seria o vetor, ó, U. O vetor... Opa, desculpa. Tracei errado aqui, U. Esse aqui seria pra cá. O U seria dali até aqui, ó. Esse seria o vetor U. Se a gente for montar o vetor V, ele vai dar aqui, bem em cima dele. Faz um desenho, aí você vai ver o que acontece, tá? Então, é isso. Deixa eu aproveitar esses minutinhos finais de vídeo. Eu vou tentar desenhar, colocar esses vetores para você ver como que eles ficam num software, se a bateria permitir, tá? Eu não fiz isso no outro vídeo porque deu um problema, mas agora tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar em 3D. Bem, vamos colocar um vetor aqui para vocês verem, ó. Qual que era o vetor? 6, 3, 2, né? 6, se não for, a gente vê o que acontece com esse. 3, 2. Entrou, é o vetor A, mas eu quero isso aqui diferente. Configurações, eu quero isso em 3D. Ah, será que eu consigo fazer isso agora? Vou mostrar para vocês. Eu queria GeoGebra em 3D, deixa eu pôr aqui. GeoGebra 3D. Vamos lá. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Tá, vamos pôr... Ó, aqui tá o plano que a gente tem sempre desenhado, né? Ó que legal isso aqui. Agora eu vou colocar um ponto que seria o 6, 3, 2, ó. Vamos ver ele entrar melhor ali, ó. Ok. E o outro coordenada seria o ponto B. Seria o ponto de coordenadas... Qual que era mesmo? 2, 1, 2/3. Tá aí, ó. Tá aqui os pontos, ó. Eu não gosto de tirar muito isso porque depois ele não volta pro lugar, ó. Mas tá o ponto A e o ponto B aqui, ó. Você tá falando, poxa, cadê o vetor, né? Vou colocar um outro ponto aqui, pra você entender, que é o ponto 0, 0, 0, que seria a origem do sistema, ó. Ele tá ali, ó. Foi marcado bem no meio, ó. Agora, eu vou colocar pra você, vou construir o vetor AB, ó.
Vamos ver se ele faz isso aqui. Cadê as letras? Aqui. A, B. Não, não fez assim. Deixa eu lembrar como ele faz. Vetor, ponto inicial, ponto final. Aqui, ó. Deixa eu usar a caneta, ver se vai mais fácil. Vamos? Tá, vetor. Vou terminar de escrever. Vamos colocar o ponto inicial. Cadê o parente aqui? Filho. Tá difícil digitar isso aqui, mas vamos lá. Vou insistir. Vetor. Eu quero pôr aqui as coordenadas. Cadê o parênteses? Aqui. O vetor A. Tá por maiúsculo? Vamos por maiúsculo já para não dar problema. A com B. Tá aí. Eu pus A com B, mas eu devia colocar 0 com B, né? 0. Capeta. C com B. Com B maiúsculo. Tá aqui, ó. Esse é o vetor CB, ó. Ele tá apontando naquela direção, ó. Beleza. Vamos colocar um outro vetor? Vou colocar vetor. Tô pegando jeito. Vetor 0. É o, não sei o que eu chamei isso aqui. Não, é C, né? C com A. Tá aqui, ó. Ótimo. Olha só o vetor C com A. Ele é paralelo, deu pra ver. A gente fez as contas, mas dava pra ver aqui. Dá pra ver aqui no desenho também, né? Que ambos são paralelos. E olha que legal, né? Então, é assim que funciona. O nosso teste lá já fez isso pra gente, né? Mas agora a gente tem isso com uma visualização melhor do que os desenhos, né? Claro que você tem que se acostumar a fazer o desenho, mas aqui está pra você, tá? Então, tchau, tchau. Daqui a pouquinho, no próximo vídeo, o que a gente vai fazer mesmo? Eu vou começar a falar sobre um dos produtos dos vetores, que é a grande novidade, né, de geometria analítica do ensino superior, que seria o produto escalar. Vamos fazer isso daqui a pouco. Tchau.